Vou fazer um teste aqui, beleza, vamos de novo. Então, vou espelhar de novo. Vamos continuar. Bom, continuando. Então, agora, nós vamos falar das forças intermoleculares, tá? Atrações intermoleculares, a atração entre uma molécula e outra molécula. E quando eu falo atração intermolecular, eu estou falando ao pé da letra. Num cristal iônico, num cristal metálico, não tem atração intermolecular, tá? Quando eu falo atração intermolecular, é entre moléculas mesmo, que são aquelas estruturas que só tem ligação covalente, tá ok? Só ligação covalente, beleza? Realmente atração entre moléculas. E, moçada, são 3 tipos de forças intermoleculares. O chamado dipolo induzido, o dipolo permanente, que pode ser chamado também de dipolo-dipolo, e as ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Moçada, eu preciso tomar um cuidadozinho com o seguinte, tá? Essas forças intermoleculares, elas podem ter vários nomes. O dipolo induzido, ele pode ser chamado também de força de London ou força de Van der Waals. Aliás, qualquer uma das 3 pode ser chamado de atração de Van der Waals ou forças de Van der Waals, tá? O dipolo permanente pode chamar de polo permanente, pode chamar de polo-dipolo e pode chamar força de Van der Waals. London é só um induzido que pode ser chamado, tá? E a ligação de hidrogênio pode ser chamada também de ponte de hidrogênio ou força de Van der Waals, tá? Bom, todas elas são representadas, essa atração entre uma e outra, todas elas são representadas da mesma forma. Elas são representadas por uma linha tracejada, tá? Todas elas. Então, quando você vê uma linha pontilhada ou tracejada, que nessa daqui, tá? Da íon dipolo, quando você vê isso daqui, você já praticamente sabe que isso aqui é uma atração ou entre moléculas ou entre um íon e uma molécula, tá? Todas são representadas do mesmo jeito. Repito, entre uma molécula e outra, você faz uma linha tracejada, uma linha pontilhada, e aí você vai ter... Pessoal, só um minuto, deixa eu ver aqui se... Parece que tem alguém entrando aqui. Tá, voltando lá. Então, vamos nós. Eu vou mostrar agora, eu vou explicar para vocês o que é um dipolo induzido, tá? O que é um dipolo permanente, o que é uma ligação de hidrogênio, tá ok? Vou mostrar para vocês aqui o que significa cada um deles. Deixa eu só ver um negócio de novo aqui. Renato. Oi. É a Janaína. Deixa eu só te passar uma informação. Eu já entrei em contato com a Betânia para vocês usarem o chat. Todos os alunos precisam ser cadastrados. E esse cadastro, já tem 2 profissionais da escola que estão fazendo esse cadastro. Entendi. Aí, quarta-feira, será liberado para todo mundo esse cadastro. Entendi. Tá? Porque eles estão fazendo da escola toda. Então, a informação que eu recebi para passar para você e para os alunos, que quarta-feira todos já estarão já com os e-mails, e aí pode participar pelo chat da aula. Aí Perfeito. hoje mesmo terá que ser dessa forma, os alunos te perguntando. Bom, tá ok? Só não ficar preocupado aí, fica tranquilo, tá bom? Perfeito, então. Tá certo. Tchau, moçada. Tchau. Alô. Então, galerinha, é isso, né? Vocês viram aqui. Então, no finalzinho, eu dou um tempo, e aí vocês façam as perguntas por áudio mesmo, tá? Beleza? Sem problema. E à medida que a gente for ajeitando aqui, vai facilitando para a gente, tá ok? Bom, vamos seguindo. Eu vou explicar o que é o dipolo induzido e depois o resto fica muito fácil, tá? Fica muito fácil
de saber. Presta atenção no dipolo induzido, porque o resto fica muito sossegado. Então, vamos lá. Interação. Isso aqui é só para reforçar o íon dipolo. Então, aqui, só para reforçar, tá vendo a linha pontilhada aqui, ó, tá? Tá vendo a linha pontilhada? Entre uma molécula e um íon, tá ok? Entre uma molécula e um íon, isso aqui é o íon dipolo. O íon dipolo, ele é mais forte que as forças intermoleculares que a gente vai ver. Então, isso é só para reforçar o íon dipolo. Vamos lá. Então, vamos ver o que é um dipolo induzido agora. Primeira coisa, guarda isso, que isso é a parte mais importante de tudo. Tudo, tudo, tudo. O dipolo induzido, galerinha, é a única força de atração entre moléculas apolares. Então, se você tiver uma molécula apolar do lado de uma molécula apolar e o cara fizer uma linha tracejada e te perguntar assim, que tipo de atração que é essa? É dipolo induzido, pronto, acabou. Ele pode chamar de força de London, ele pode falar de dipolo instantâneo, ele pode falar o que ele quiser. A única, anota aí nas suas anotações, aí coloque no seu caderno. A única força de atração entre duas moléculas apolares é o dipolo induzido, tá? E é a mais fraca de todas as atrações. Ela é muito fraquinha, muito, muito fraca. Aí você vai me perguntar assim, mas Renato, essa atração que você fala entre uma molécula e outra, é atração positivo e negativo? É atração entre cargas? Sim, é atração positivo e negativo. Opa, mas então tem algo errado. Porque se a molécula é apolar, galerinha, lembra, molécula apolar é a que não tem polo positivo nem negativo, certo? Ora, se uma molécula não tem polo positivo nem negativo, como é que pode existir uma atração chamada de polo induzido entre duas moléculas que não têm polo? Bom, o próprio nome já diz, né? O que significa a palavra induzido? Forçado. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Se uma molécula apolar chegar perto da outra, se uma chegar perto da outra, na parte externa de uma molécula tem elétron. Os elétrons de uma molécula repelem os elétrons da outra molécula, fazendo com que os elétrons de cada molécula se desloquem dentro da própria molécula, criando um dipolo, criando um lado negativo e um lado positivo, por simples repulsão entre elétrons. Então, olha no slide aqui, ó, para você entender. Então, aqui eu tenho uma molécula, ela começa a chegar perto uma da outra, esses elétrons aqui começam a se repelir, e a hora que esses elétrons se repelem, a hora que essa molécula aqui chega perto dessa daqui, esses elétrons vão para o lado de cá, que vão para o lado de cá, e a nuvem eletrônica ao redor do núcleo, dos núcleos, né? Eles começam a se deformar, criando induzido, quer dizer, de forma forçada, um lado negativo e um lado positivo. Quando eu crio um lado negativo e um lado positivo na molécula, eu gero a atração. O símbolo da atração é essa linha pontilhada. Isso é um dipolo induzido. Atração dipolo induzido. Olha esse videozinho. Deixa eu só voltar aqui. Vamos de novo. Olha esse videozinho, para vocês entenderem melhor como é que funciona esse negócio aqui. Olha aqui, ó. Olha o vídeo. Uma molécula vai chegar perto da outra. As duas moléculas são apolares. Os elétrons começam a chegar para o lado da molécula. Tá vendo? Ó, criando os dipolos. Vocês viram? Então, quando uma molécula apolar chega perto da outra, os elétrons se repelem, um sai de um lado, vai para o outro lado da molécula, criando os dipolos. Olha o vídeo de novo. Olha de novo o vídeo, ó. Você vai ver. Pessoal, isso é uma molécula apolar, isso é uma molécula apolar. O I2
São moléculas apolares. Observe que quando uma chega perto, isso aqui é uma nuvem eletrônica. Quando uma chega perto da outra, uma repele os elétrons da outra que vão se deslocando. Ó, tá vendo? Os elétrons se deslocaram para um lado da molécula. O outro ficou com pouco elétron. Um lado da molécula ficou com muito elétron, tá? E você gera, então, os dipolos. Ó, o lado que ficou com muito elétron ficou parcialmente negativo, é o dipolo negativo. O lado que tem pouco elétron ficou parcialmente positivo. Então, os dipolos foram induzidos pela aproximação entre uma molécula e outra. E aí começa uma atração entre o lado positivo de uma molécula e o negativo da outra. Só que essa atração é muito fraquinha, muito fraca. E é a única atração que existe entre moléculas apolares, a única, tá? Bom, seguindo, seu dipolo induzido. Renato, e o dipolo permanente? Dipolo permanente é uma força que une molécula polar. É a única força que une molécula polar. Então, na molécula polar, ela já tem um lado negativo e um lado positivo. Então, a hora que uma chega perto da outra, começa uma atração entre o dipolo de uma molécula e o dipolo da outra, chamado dipolo permanente. Por que permanente? Porque eu não preciso induzir nada. A molécula já tem o dipolo. Ela já tem um lado negativo, ela já tem um lado positivo. Então, a atração é permanente. Olha lá, a polaridade ocorre devido à diferença de eletronegatividade, como nós vimos na última aula. Quando eu somo aqueles vetores e não dá zero, isso significa que a molécula já tem um lado positivo e um lado negativo. Então, a extremidade negativa de uma molécula é atraída pela positiva da outra. Pode ser chamado também de dipolo-dipolo. Dá uma olhada, ó. Duas moléculas polares, por exemplo, HCl, tá? Isso aqui, por exemplo, poderia ser uma molécula de HCl. Então, já tem um lado positivo, já tem um lado negativo. Entre o lado positivo de uma molécula e o negativo da outra, existe uma atração permanente, porque aqui a molécula não precisa sofrer uma indução para que eu tenha um lado negativo e um positivo. Ela já tem. A molécula já é polar. Bom, aí você vai me perguntar o seguinte. Então, Renato, vamos fazer um resuminho rápido. Atração entre moléculas apolares, dipolo induzido. Atração entre moléculas polares, dipolo permanente, certo? Correto. Você pode resumir aí, é isso. Mas e a ligação de hidrogênio? E a ponte de hidrogênio? Olha para cá. A ponte de hidrogênio, galera, é um dipolo permanente especial. Olha aqui, ó. Tá? Ele é especial. Ele é mais forte do que o dipolo permanente comum. Então, também une moléculas polares, também é uma força de atração entre moléculas polares, tá? Mas ela é especial. Por que é especial, Renato? Porque é mais forte, muito mais forte do que o dipolo permanente normal. Beleza. Mas a molécula é polar, como é que eu vou saber se ela tem a ligação de hidrogênio ou se ela é um dipolo permanente comum, podemos dizer assim? Como é que eu vou saber? Então, olha para cá. Você olha dentro da molécula. Se dentro da molécula você tiver um hidrogênio ligado a flúor, um hidrogênio ligado a oxigênio, ou um hidrogênio ligado a nitrogênio, que são os três elementos mais eletronegativos da tabela, você vai formar uma ponte de hidrogênio. Então, dá uma olhada aqui, ó. A água tem hidrogênio, que está aqui, ligado ao oxigênio, que está aqui. Então, você olha, isso aqui é uma molécula de água, tá ok? E a molécula de água é uma molécula polar. Então, você olha dentro da molécula, tem hidrogênio ligado ao oxigênio, ou hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a nitrogênio? Tem.
A outra que está aqui do lado também tem? Também tem, porque aqui tem hidrogênio e aqui também tem oxigênio. Então, se as duas têm hidrogênio ligado ao oxigênio, essa atração aqui, ó, é uma atração muito forte. Ela não é um dipolo permanente comum. Ela é uma ponte de hidrogênio, tá? Então, repito, você vai pegar as moléculas da substância que você quer. Então, aqui são 2 moléculas de água. Eu olho nessa molécula. Tem hidrogênio ligado ao oxigênio? Tem. Essa aqui tem também? Também tem. Então, a atração entre essas 2 moléculas é uma ponte de hidrogênio. Tá ok? Olha isso daqui. Renata, a ponte de hidrogênio pode acontecer entre moléculas diferentes? Pode. Isso aqui é uma molécula de etanol, tá? Isso é uma molécula de etanol. Aqui tem hidrogênio ligado ao oxigênio, não tem? A molécula de água também tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Então, a atração entre essa molécula aqui, ó, e essa daqui é uma ponte de hidrogênio. As duas têm hidrogênio ligado ao oxigênio. Renato, por que quando uma molécula tem hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, a força de atração entre elas é mais forte? Porque entre hidrogênio e oxigênio, a diferença de eletronegatividade aqui é muito grande. Então, aqui, entre o hidrogênio e o oxigênio, ou flúor ou nitrogênio, eu formo dipolos muito fortes. O negativo e o positivo, eu formo dipolos muito fortes. Então, a atração entre o lado negativo de uma molécula com o positivo da outra. Então, ó, essa atração aqui entre o lado positivo de uma molécula e o negativo da outra é uma atração muito forte. Tão forte que ela recebeu um nome especial, ela chama ponte de hidrogênio. Então, ao invés de eu dizer que isso aqui é um dipolo permanente, eu vou dizer que é uma ligação de hidrogênio. Mas só se dentro da molécula tiver hidrogênio ligado a FON, tá? Só se tiver hidrogênio ligado a FON. Beleza? Aqui só uma curiosidade, a primeira foto da história com ligações de hidrogênio. Primeira foto de moléculas sendo atraídas por ponte de hidrogênio. Essa parte aqui, ó, são as pontes de hidrogênio. Né? Doido, né? Mas vamos lá. Uma observação rapidinha e importante. Eu disse para vocês agora há pouco que para que exista ponte de hidrogênio, uma molécula tem que ter hidrogênio ligado a FON e a outra também tem que ter. Existe uma outra possibilidade de formar ponte de hidrogênio. Então, atenção aqui. Se uma molécula tiver hidrogênio ligado a nitrogênio e a outra molécula tiver elétrons sobrando no oxigênio, no flúor, no nitrogênio, eu também posso formar uma ponte de hidrogênio. Então, olha aqui, ó. Isso aqui acontece muito em biologia. Guanina, citosina. Observe que na citosina aqui, ó, tem hidrogênio ligado a nitrogênio. Então, eu tenho um lado muito positivo e um lado muito negativo. Aqui não tem hidrogênio ligado nesse oxigênio. Só que esse oxigênio aqui tem par de elétron sobrando. E entre par de elétron sobrando e hidrogênio FON, ligação hidrogênio-flúor, hidrogênio-oxigênio ou hidrogênio-nitrogênio, eu também formo ponte de hidrogênio. Então, essa é uma segunda possibilidade de você formar ponte de hidrogênio. Então, a primeira possibilidade é quando você tem nas duas moléculas hidrogênio ligado a FON, ou se numa molécula você tiver hidrogênio ligado a FON e na outra tiver par de elétrons sobrando ou no flúor, ou no oxigênio, ou no nitrogênio, tá? Aí eu formo uma atração muito forte que pode ser considerada também uma ponte de hidrogênio, tá ok? Beleza? Aqui uma curiosidade. Ô, Renata, você deixar Oi. o José entrar, que ele tá na sala de espera. Ah, tá. Beleza. Só um minuto, então. Beleza? João, né? Beleza. Vamos lá. Então, vamos nós. Pessoal,
uma outra coisa importante com relação à ponte de hidrogênio. Quando você tem uma molécula orgânica muito grande, aqui a última observação. Quando você tem uma molécula orgânica muito grande, por exemplo, isso aqui é um álcool, isso aqui é uma cadeia carbônica bondline, eu acho que todo mundo lembra. Pode acontecer, Renato, de ter dois tipos de atração entre essas moléculas ao mesmo tempo? Pode. Na última aula nós discutimos que cadeias carbônicas são apolares, né? Nós vimos isso na última aula. Então, a parte da molécula orgânica que só tem carbono e hidrogênio é apolar. E aqui no cantinho tem o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, eu posso ter atração ponte de hidrogênio aqui do lado direito e no resto da molécula a atração é do tipo de polo induzido, porque é a parte apolar da molécula, né? Os álcoois, eles têm uma parte apolar, que é a parte da cadeia carbônica, e uma parte polar, que é a parte onde tem o oxigênio. Então, repito, entre duas moléculas pode existir vários tipos de atração intermolecular ao mesmo tempo? Pode acontecer, tá? Pode acontecer, principalmente quando a molécula é grandona. No caso da água, a água é uma molécula muito pequenininha. Então, entre uma molécula e outra, a atração é ponte de hidrogênio. A molécula é muito pequena, é um tipo de atração só entre as moléculas. Quando a molécula é muito grande, eu posso ter mais de uma. Eu posso ter, repito, olha isso aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, as moléculas estão se atraindo por dipolo induzido, e porque é uma parte apolar, e na parte que tem hidrogênio ligado ao oxigênio, o tipo de atração é ponte de hidrogênio, tá? Beleza, moçada? Existe uma relação direta entre forças intermoleculares, ponto de fusão e ponto de ebulição. Mas isso é o assunto da próxima aula. Isso é o assunto das primeiras aulas aí da apostila 2. Tá? A relação que existe entre essas forças intermoleculares, ponto de fusão e ponto de ebulição. Beleza? Então, resumindo, presta atenção, vamos fazer um resuminho aqui da brincadeira. Se você tiver... O Renato, ele não entrou na reunião ainda. Não? Deixa eu ver Não. o que está acontecendo aqui. Esse entrou agora. Ele não estava aparecendo para mim, agora apareceu. Entrou agora? Acho que agora deu, né? Bom, pessoal, aqui nós já estamos vendo, né, uma coisa. Entrou na reunião, se sair, pelo menos por enquanto para mim aqui é complicado, porque a hora que eu espelho a tela, eu não consigo ver, eu não consigo habilitar para que entre. Mas eu acho que depois que cadastrar todo mundo, aí não vai ter mais esse problema, tá? Aí a gente vai... o que vai acontecer? Como vai estar todo mundo cadastrado, a hora que a gente entrar, não preciso ficar habilitando quem está vendo e quem não está vendo. Então, esse problema, eu imagino que na próxima aula já vai estar resolvido, né? Mas essa é uma aula, como eu disse para vocês, né? É uma aula de teste mesmo, para a gente ir entendendo como é que funciona e melhorando o esquemão. Então, pessoal, ó, vamos lá. Vamos fazer um resuminho do seguinte. Eu acho que está todo mundo vendo esse quadrinho que está atrás de mim, né? Beleza? Acho que está todo mundo vendo aqui. Então, eu vou fazer um resuminho. Olha para cá, ó. Olha aqui, ó. Vou chegar aqui, vamos fazer um resumo. Você tem uma molécula como o hidrogênio sendo atraída por uma molécula de hidrogênio. Moçada, essas duas moléculas são apolares. Então, sem medo de ser feliz, isso aqui é um dipolo induzido. Essa força de atração é dipolo induzido. Se você tiver uma molécula HCl sendo atraída por outra molécula de HCl, isso aqui é uma molécula polar, isso aqui é uma molécula polar, tá ok? Tem hidrogênio ligado a flúor no HCl? Não. Tem hidrogênio ligado a oxigênio no HCl? Não. Tem hidrogênio ligado a nitrogênio no HCl? Não. Então, se as moléculas são polares e não tem hidrogênio ligado a FON nem aqui, isso aqui é um dipolo permanente, ou dipolo-dipolo. E se você tiver uma molécula do tipo
HF. O HF é uma molécula polar também, os dois. Só que aqui tem hidrogênio ligado a flúor. Então, se você tiver hidrogênio ligado a flúor nessa molécula, hidrogênio ligado a flúor nessa molécula, isso aqui é uma ponte de hidrogênio, que é muito mais forte do que o dipolo permanente normal. Então, esse é o resumo. Atração entre moléculas apolares, dipolo induzido. Atração entre moléculas polares, dipolo permanente. Atração entre moléculas polares que têm hidrogênio ligado a FON, ou flúor ou oxigênio ou nitrogênio, ponte de hidrogênio. Fechou? Beleza, moçada? É isso, esse é o resumo. Tá? Beleza? Legal. Vamos lá. Tudo certinho? Entenderam legal? Tá aberto para pergunta agora. Renato, você pode Oi. explicar de novo? Se pode ser polar e apolar, tipo uma polar e outra apolar? Pode sim. Então, vamos para essa possibilidade. Normalmente, pessoal, eles perguntam para vocês o seguinte. Então, o cara fala para você, as perguntas normalmente são assim. As perguntas, o cara fala para você vamos pegar uma molécula de metanol. Então, o cara pergunta para você assim, qual o tipo de atração que existe entre as moléculas de metanol, ou na substância metanol. Então, presta atenção. Se você tiver um frasco cheio de metanol, lá dentro só tem esse tipo de molécula, certo? Só tem molécula de metanol. Então, as moléculas são iguais. Essa molécula tem hidrogênio ligado a oxigênio. Então, se você tiver outra aqui perto, se você tiver outra igual aqui do lado, a atração entre elas vai ser ponte de hidrogênio, tá? Então, normalmente a pergunta é feita entre uma molécula igual e outra molécula igual. Então, o resumo fica valendo. Atração entre duas moléculas apolares de polo induzido, entre duas moléculas polares de polo permanente. E se a molécula for polar e tiver hidrogênio ligado a FON, ponte de hidrogênio. Como aqui, ó, tem hidrogênio ligado a oxigênio, tá? Essa atração é ponte de hidrogênio. Só que pode acontecer sim. O cara chega para você e pergunta assim, ó, eu tenho uma molécula de água. Existe atração entre uma molécula de água e uma molécula de hidrogênio? Vou pegar outra molécula sem ser da água. Vou pegar o H2S. Existe atração entre o H2S e o H2? Existe atração entre qualquer tipo de molécula, tá? Só que essa molécula é uma molécula polar e isso aqui é uma molécula apolar. Então, qual é o tipo de atração que existe entre essas duas moléculas? É uma mistura de dipolo induzido com dipolo permanente. Porque essa molécula aqui vai precisar ser induzida a ter um lado negativo e um lado positivo, e essa aqui já tem. Então, isso aqui, ó, é uma mistura de dipolo induzido com dipolo permanente. Tá? Uma mistura dos dois. Mas é muito difícil ele perguntar isso. Normalmente ele pergunta o tipo de atração entre moléculas iguais. Entre moléculas diferentes é muito difícil de perguntar, tá? Muito difícil. Beleza, moçada? Mais alguma pergunta? Pode perguntar. Tudo tranquilo? Na ponte de hidrogênio, é só com apolar? Não, é só com polar? Só com polar. Ponte de hidrogênio só com molécula polar. E que dentro dela tem hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio. Senão não tem ponte de hidrogênio, tá? E só com molécula polar. Beleza? Vamos lá. Ó, eu vou espelhar a tela agora e vou fazer com vocês alguns exercícios da apostila, tá?
Deixa eu espelhar aqui. Beleza. Vamos nós. Ó, esse aqui são exercícios de forças intermoleculares, tá? Eu vou fazer esse exercício aqui com vocês. E depois eu vou trocando a tela, se for necessário, tá? Escrever alguma coisa. Então acompanha comigo, tá? Eu faço o exercício e dou um minutinho para vocês tirarem dúvidas. Então aqui ele fala o seguinte, ó. Muitas das propriedades físicas das substâncias moleculares, como temperatura de fusão e ebulição e solubilidade, podem ser interpretadas com base na polaridade das moléculas. Essa polaridade se relaciona com geometria e com o tipo de interação intermolecular. Realmente são três assuntos que estão muito ligados um com o outro. Aqui no quadro ele mostra que a temperatura de ebulição do metano é menos 161,5, do HCl é menos 85, mas já é mais alto, e da água 99,90, 100 graus Celsius, né? Bem mais alta. Vamos analisar, antes de começar a responder. Por que do HCl, desculpe, do CH4, a temperatura é mais baixa? Porque o CH4 é uma molécula tetraédrica, com ligantes iguais, portanto, ele é apolar. A atração entre uma molécula de CH4 e outra molécula de CH4 é do tipo de polo induzido, que é uma atração fraca, portanto, ponto de ebulição baixo. O HCl é uma molécula polar, é de polo permanente. De polo permanente mais forte que de polo induzido. Então, a temperatura de ebulição sobe um pouquinho. E por que da água é tão mais alto que dos outros? Porque a água forma ponte de hidrogênio, tá? Ponte de hidrogênio é muito mais forte que as outras. Então vamos nós. Ó. Com base nas informações apresentadas, analise as seguintes afirmativas. Número 1. Quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição. Sim, é o que eu estou percebendo aqui. Ó. Isso aqui forma de polo induzido porque a molécula é apolar. Isso aqui forma de polo permanente, que é mais forte, porque a molécula é polar. A água também é uma molécula polar, mas tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, forma ponte de hidrogênio. O que eu percebo? Quanto mais forte a atração intermolecular, maior o ponto de ebulição. Então, o número 1 é verdadeiro. As interações intermoleculares nas moléculas são item A, dipolo induzido. Tem autor que gosta de repetir, tá? Não tem problema nenhum. Dipolo induzido, verdadeiro, porque a molécula é apolar. No B, dipolo, verdadeiro. Isso aqui é dipolo permanente. E a C, ligação de hidrogênio, verdadeiro também. Terceiro, a geometria e a polaridade das substâncias são: a primeira é tetraédrica e apolar, a B é linear e polar, e a C é linear e apolar. Opa, aqui tem um erro. Qual? A água não é uma molécula linear. A água é uma molécula angular. Tá? Dá para ver aqui do lado, né? No exercício do lado aqui tem uma molécula de água angular. Então, qual é o item? O único item que está incorreto é o terceiro. Então, alternativa A. Ok? Alternativa A. Vamos fazer o segundo. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas tornou-se um problema de saúde pública no Brasil, é responsável por mais de 200 doenças, conforme resultados de pesquisas da Organização Mundial de Saúde. Ele fala que o álcool presente nas bebidas, que é o etanol, a gente observa que tem hidrogênio ligado ao oxigênio, ó, tá vendo? Se tem hidrogênio ligado ao oxigênio no etanol, entre uma molécula de etanol e outra, qual é o tipo de atração? Ponte de hidrogênio. E a atração entre o etanol e água é ponte de hidrogênio também. Por quê? Porque a água também tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, vamos lá. Considerando-se as ligações químicas e interações intermoleculares, o modelo que representa a volatilização do etanol. O que é isso? É ele evaporando. Mas ele falou em volatilização do etanol, tá? Então, aqui, vamos dar uma olhada. Bom, são 4 alternativas só, são essas 4 aqui.
Ele não falou de volatilização, evaporação do etanol em água. Ele falou só do etanol. Então, a alternativa correta é a alternativa C, porque volatilizar, galera, é passar do estado líquido. No estado líquido, eu tenho força intermolecular. No estado gasoso, não tem, porque as moléculas estão muito longe. É só você se lembrar que a atração intermolecular é atração positivo e negativo. Tem que estar perto para ter essa atração. No estado gasoso, elas estão longe. Nós já estudamos gases, né? Elas estão longe uma da outra. Então, olha aqui, ó, no estado líquido, tem ponte de hidrogênio entre as moléculas de álcool. Quando evapora, essas pontes de hidrogênio são quebradas quando volatiliza e as moléculas se separam. Mas aqui, por exemplo, no item A, por que está errado? Porque ele está colocando metano. Não existe metano, né? Aqui ele está dizendo que a molécula do etanol quebra. Não. Quando uma molécula volatiliza, ela só muda de estado. Ela só sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. As moléculas não podem mudar. Elas só têm que se separar. Então, a alternativa C é a resposta, tá? Aqui, ó, quebrou tudo, ó, hidrogênio separado de carbono, aqui todo mundo separado. Então, volatilizar isso aqui é quebrar a força intermolecular para passar para o estado gasoso. Mas as moléculas não quebram, tá? Vamos fazer mais uma. Esse terceiro aqui é clássico, tá? Clássico, clássico. Ele me dá a trimetilamina e a propilamina. Observa que na trimetilamina, eles têm a mesma massa molecular, tá? Tem a mesma massa. Observa aqui que a trimetilamina tem ponto de ebulição 2,9 e a propilamina 49. Ele pergunta por que a propilamina tem um ponto de ebulição muito mais alto do que a trimetilamina. Pessoal, se você pegar uma molécula de trimetilamina com outra molécula igual a essa, duas moléculas de trimetilamina, elas são moléculas polares, tá? Porque tem nitrogênio, então são moléculas polares. Como nós vimos na última aula de polaridade, molécula orgânica que tem nitrogênio e oxigênio é pelo menos levemente polar. Então elas são polares. Só que na trimetilamina não existe hidrogênio ligado a nitrogênio. Todos os átomos ligados ao nitrogênio são átomos de carbono. Portanto, aqui não existe ponte de hidrogênio. A atração entre uma molécula de trimetilamina e outra molécula de trimetilamina é dipolo permanente. Aqui tem hidrogênio ligado a nitrogênio. Olha aqui, ó, do ladinho direito. Se tem hidrogênio ligado a nitrogênio, a atração entre uma molécula de propilamina e outra molécula de propilamina é ponte de hidrogênio, que é mais forte, portanto, ponto de ebulição mais alto. Então, a força intermolecular que explica o fato de a propilamina ter um ponto de ebulição muito maior que a trimetilamina é a ligação de hidrogênio. Alternativa D de dado. Tá ok? E fica a dica, isso é um assunto que nós vamos discutir melhor na próxima aula, mas quanto mais forte for a atração intermolecular, maior o ponto de ebulição, tá? Maior o ponto de ebulição. Beleza, moçada? Então tá aí. Alguma pergunta? Então agora podem perguntar, tranquilo. Então, como eu tinha combinado com o pessoal lá da escola, né, nós não podemos estender muito a aula, então vamos lá, mais alguns minutinhos para pergunta, depois eu fico disponível no WhatsApp se alguém quiser perguntar alguma coisa também, tá ok? Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Deu para entender legal? Ok, Renato. Por mim tá tranquilo, Renato. Deu para entender Boa. legal? Deu sim. Então, beleza. Só que, ó, vou dar uma dica, tá? Para os exercícios de força intermolecular ir bem, eu tenho que estudar a polaridade de molécula, tá? Por quê? Porque se eu não souber se a molécula é polar ou não, eu vou ter dificuldade para fazer o exercício. Então, eu tenho que, se você ainda não estudou a aula de polaridade de molécula, tem que estudar primeiro. Porque eu tenho que olhar na molécula e tenho que saber se ela é polar ou não, tá? Senão fica complicado saber se é dipolo induzido ou permanente. Então, dá uma estudadinha, mas
De resto, vou resumir de novo. A atração entre uma molécula apolar e outra molécula apolar, dipolo induzido. Entre uma molécula polar e outra molécula polar, dipolo permanente. E a atração entre uma molécula polar e outra molécula polar que tenha hidrogênio ligado à FON, ponto de hidrogênio. Quanto mais forte a atração entre duas moléculas, maior o ponto de fusão e ebulição. Tá? Esse é o resumo. Beleza? Show de bola? Show de bola. Então, Valeu. Valeu, moçada. Falou. Então, Obrigada, Renato. fiquem bem. Saudade de vocês, saudade aí da sala de aula. Logo nós estamos juntos. Se der tudo certo, logo nós estamos juntos aí. Beleza, moçada? Beijão aí no coração de todos. E estou à disposição. Qualquer coisa, manda mensagem, eu vou tirando dúvida. Tá joia? Tá Valeu, joia. Cleber. Obrigada, Renato. Beijão. Tchauzinho.